Quando falamos de velocidade, seja velocidade média ou velocidade instantânea, no nosso dia a dia o termo velocidade está presente. Então, quando falamos que um veículo é mais veloz do que outro, o que significa isso? Significa que, no mesmo tempo, esse veículo mais veloz, ele percorre maior distância. O conceito de velocidade média e velocidade instantânea, eles são conceitos muito importantes na cinemática, que é um ramo da física que descreve os movimentos. Vamos iniciar então com um exemplo. Um exemplo para você compreender o conceito de velocidade média. Vamos imaginar que o professor de física de vocês, que está falando aqui no momento, ele deseja ir de Itajaí até Joinville. Então, para ir de Itajaí até Joinville, o professor vai pegar um veículo, um carro, por exemplo, e vai movimentar-se na BR-101. Como exemplo, de Itajaí até Joinville, a distância é em torno de 90 quilômetros, aproximadamente 90 quilômetros. O professor, então, tem que percorrer uma distância de 90 quilômetros. Ele sai às 10 horas da manhã de Itajaí e chega em Joinville 11 horas. Nesse caso, como vamos determinar a velocidade média do professor? Quando vamos calcular essa velocidade média, isso significa que o professor andou sempre com a mesma velocidade? Não necessariamente. Quando você se movimenta ao longo de uma rodovia, há momentos em que você tem que acelerar, há momentos em que você tem que diminuir a velocidade. Então, a velocidade média, ela é definida a partir de uma seguinte equação. Para calcularmos a velocidade média, pessoal, não é a média das velocidades. Vamos explicar mais adiante. A velocidade média, basta você saber o deslocamento efetuado pelo professor e o tempo que ele gastou. Nesse exemplo, os dados já estão disponíveis. Então, qual o deslocamento realizado pelo professor? O professor se deslocou por 90 quilômetros, pois ele foi de Itajaí até Joinville. Quanto tempo ele gastou? Se eu saio de Itajaí às 10 horas da manhã e chego às 11 horas em Joinville, o tempo que eu gasto é de 1 hora. Como eu faço isso? Eu vou diminuir 11 menos 10. Menos 10. Isso é igual a 1. A velocidade média, anotem aí no seu caderno, pessoal, para não esquecer, a velocidade média, ela é definida como sendo o deslocamento dividido pelo tempo. Então, quando nós tivermos o objetivo de calcular a velocidade média, vamos fazer a divisão do deslocamento dividido pelo tempo. Então, no exemplo que o professor forneceu agora, o exemplo da viagem do professor de Itajaí até Joinville, qual foi a distância que ele percorreu? Ele percorreu uma distância de 90 quilômetros. Quanto tempo ele gastou? 1 hora. Então, vamos utilizar essa equação. Nessa aula, nós só teremos uma equação. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Vamos calcular então. Anotem aí no seu caderno, como falei anteriormente, essa equação, velocidade média é distância pelo tempo. Velocidade média é igual. Qual a distância percorrida pelo professor? 90 quilômetros.
Esse ΔT é o intervalo de tempo. O tanto de tempo que foi necessário para que esse deslocamento tenha sido efetuado. Então, para você calcular esse intervalo, basta diminuir o valor final menos o inicial do tempo. O professor chegou às 11 horas e iniciou às 10. Então, o intervalo de tempo, esse ΔT, essa variação do tempo, é igual a 1 hora. Então, o professor percorreu 90 quilômetros em 1 hora. 90, que é o deslocamento, dividido por 1 é igual a 90. Mas 90 o quê? Qual a unidade que nós vamos utilizar aqui da velocidade média? Qual é a distância? A distância está em quilômetros. O tempo está em horas. Então, a velocidade média do professor foi de 90 quilômetros por hora. O que isso significa? Preste muita atenção nesse conceito. Preste muita atenção nesse conceito. A velocidade média de 90 km por hora não significa que a média das velocidades do professor foi de 90 km por hora. Numa viagem real de Itajaí a Joinville, é quase impossível o professor manter essa velocidade, porque uma hora ele vai ter que frear, uma hora ele vai ter que acelerar. Então, uma hora ele pode estar a 80, outra hora ele pode estar a 95, outra hora ele pode estar a 100. O que significa, então, essa velocidade de 90 km por hora? Vou dar um exemplo. Então, imaginem aqui, nesse carro, coloquei 2 veículos. Num veículo está o professor. No outro veículo está outra pessoa. Essa pessoa é amiga do professor, é um amigo do professor que vai participar desse experimento imaginário, ok? Então, imaginem o seguinte, imaginem que o professor saiu às 10 horas, chegou às 11. Esse é o dado que nós temos. Nessa figura que representaria o carro do professor, o professor andou sempre a 90 km por hora? Na prática, não. Na prática, o professor uma hora parou, outra hora aumentou a velocidade, uma hora pode ter ido a 100, outra hora 80, mas ele chegou que horas? Às 11 horas. Então, ele saiu às 10, chegou às 11. Percorreu uma distância de 90 km em 1 hora. A velocidade média é de 90 km por hora. Imaginem agora, então, que no mesmo instante em que o professor foi de Itajaí para Joinville, nesse movimento que a velocidade aumentava, diminuía, uma mesma pessoa, um amigo do professor, saiu de Itajaí e se movimentou sempre com velocidade de 90 km por hora. Essa pessoa conseguiu manter a velocidade de Itajaí até Joinville. A velocidade constante de 90 km por hora. O professor saiu às 10 horas e essa pessoa também às 10 horas. Que hora essa pessoa vai chegar? Exatamente às 11 horas. O que significa, então, eu falar que a velocidade média é de 90 km por hora? Quer dizer o seguinte, quer dizer se no mesmo instante em que o professor saiu de Itajaí, se um veículo partisse a 90 km por hora, ele chegaria em Joinville no mesmo instante do professor. Então, se esse veículo aqui, ele conseguisse manter a velocidade de 90 km por hora, ele gasta 1 hora. O professor também gastou 1 hora, numa velocidade média. Então, quando você vai pensar em velocidade média, lembre disso. Nessa situação real aqui, a velocidade do professor variou. Mas, é como se, para efeito de comparação, se um veículo saísse de Itajaí e mantivesse essa velocidade até Joinville, ele gastaria o mesmo tempo do professor. Então, a velocidade média não é a média das velocidades, é apenas o deslocamento dividido pelo tempo. Vou fornecer agora outro exemplo. Imaginem aqui uma atleta, uma corredora, ela vai fazer uma
distância de 100 metros. Ela vai se deslocar 100 metros. Essa é uma corrida muito comum, muito famosa no atletismo. A corrida dos 100 metros rasos. 100 metros sem barreiras. Então, essa pessoa, ela vai percorrer qual deslocamento? 100 metros. Ela vai sair daqui, vai chegar até aqui. Ela se deslocou 100 metros. Se movimentou 100 metros. Esse deslocamento nessa pista aqui retilínea, 100 metros. Quanto tempo ela gastou? Utilizando um cronômetro, o tempo foi de 12 segundos. Qual a velocidade média dessa pessoa? Então, velocidade média é sempre deslocamento dividido pelo tempo. Qual foi o deslocamento da pessoa? Ela saiu desse ponto, chegou até esse ponto. O deslocamento de 100 metros. Aqui, deslocamento e distância percorrida é a mesma coisa. Vamos focar nesse conceito aqui que mede a rapidez com que esse objeto se movimenta. Então, a distância é 100 e o tempo é 12. Então, a velocidade média da pessoa é 8,33. Mas qual unidade agora? Percebam no slide anterior que a velocidade estava em quilômetros por hora. Por quê? Porque a distância estava em quilômetros e o tempo em horas. Nesse outro exemplo, a distância não está em quilômetros, ela está em metros. E o tempo não está em horas, está em segundos. Então, 100 metros dividido por 12 segundos. Então, a velocidade será igual a 8,33 metros por segundo. Percebam, então, que eu tenho, até o momento, duas unidades de energia, de velocidade, aliás, de velocidade. Quais são até agora? Quilômetros por hora e metros por segundo. Eu poderia ter outras unidades, por exemplo, milhas por hora. Vamos, então, anotar algumas coisas muito importantes. Então, anotem isso no seu caderno, considero muito importante isso, pessoal. A velocidade média ela é dada por quê? Pela distância dividido pelo tempo, por esse deslocamento dividido pelo tempo. Ok? Pelo deslocamento dividido pelo tempo. No Sistema Internacional de Unidades, que nós já estudamos em sala de aula, o Sistema Internacional de Unidades, aquele padrão que nós utilizamos, nós também chamávamos de MKS. Por que MKS? Metro, quilograma e segundo. Então, no Sistema Internacional, a distância ela é fornecida em metros e o tempo em segundos. Então, a unidade no Sistema Internacional de Unidades para expressar a velocidade é o metro por segundo. Mas, como vimos anteriormente, você também tem o quilômetros por hora. E aí você pode se perguntar, professor, como eu faço para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora? Então você anote esse fator de conversão. 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. O que significa isso? 1 metro por segundo. Imagine que uma pessoa consiga caminhar, por exemplo, mantendo sempre o mesmo ritmo. Ela se movimenta com 1 metro por segundo. Ou seja, cada segundo ela consegue percorrer 1 metro. Se ela mantivesse essa velocidade, conseguisse manter essa velocidade por 1 hora, qual é a distância que ela ia percorrer? 3,6 quilômetros. Então, 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Eu vou colocar aqui uma regra para facilitar aqui na hora que vocês utilizarem metros por segundo e quilômetros por hora, que é o seguinte. Quando você for transformar de metros por segundo para quilômetros por hora,
Não é de metros para quilômetros, nem de segundo para hora. É de metros por segundo para quilômetros por hora, quando você quer transformar uma velocidade que está em metros por segundo em quilômetros por hora, você vai multiplicar esse valor por 3,6. Quando você quer transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai utilizar esse valor e vai dividir por 3,6. Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho valores da velocidade em metros por segundo e também em quilômetros por hora. Como exercício, eu vou pedir que você pare o vídeo e tente resolver e tente preencher essa tabela. Depois, na continuidade do vídeo, eu já vou preencher com os valores. Mas o exercício agora é que você anote no seu caderno isso e consiga preencher. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a velocidade em metros por segundo. Exemplo, 5 metros por segundo. Eu quero saber quantos quilômetros por hora equivale a 5 metros por segundo. Lembrem desse nosso raciocínio. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica o valor por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, você divide esse valor por 3,6. Vamos lá. Então, 5 metros por segundo. Isso equivale a quantos quilômetros por hora? 10 metros por segundo. Isso equivale a quantos quilômetros por hora? 20 metros por segundo. Isso equivale a quantos quilômetros por hora? Você vai preencher. Depois, aqui nós temos um pouquinho diferente. 108 km por hora. Isso equivale a quantos metros por segundo? 144 km por hora. Isso equivale a quantos metros por segundo? Então, pessoal, o que eu vou sugerir agora? Que você dê um pause no vídeo. Pause o vídeo. Tente resolver essa tabela, tente preencher essa tabela e depois confira se o resultado que você fez está correto. Vou deixar aqui uns 5 a 10 segundos e depois eu já vou passar para o próximo slide com as respostas corretas. Mas antes de eu ir para o próximo slide, eu solicito que você tente preencher essa tabela para ver se você compreendeu corretamente essa transformação. Ok? Vou continuar agora colocando as respostas. Para você transformar 5 metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar esse valor por 3,6. Qual foi o valor? 18. Então, 5 metros por segundo é igual a 18 quilômetros por hora. 10 metros por segundo é igual a quanto? É igual a 36 quilômetros por hora. 20 metros por segundo é igual a quanto? Igual a 72 quilômetros por hora. 30 metros por segundo é igual a quanto? 108 quilômetros por hora. 40 metros por segundo, 144. Aqui, 108 km por hora, você dividiu por 3,6, foi igual a 30. 144 km por hora, você dividiu, foi igual a 40. Vamos continuar, então, sempre, já que agora você já viu como transformar de metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metros por segundo.